Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, tudo bem? Nós somos com certeza aqueles que somos persistentes, porque o bem é um trabalho de persistência. Todos os dias nós temos que trabalhar a nossa intuição e exercitar a prece para fortalecer a nossa fé e trabalharmos nessa corrente do bem. E assim proporcionar um elo, um canal, um caminho com mais que tenha para que nossos mentores tenham facilidade de trazer a paz para as nossas lideranças e assim ir transformando esse planeta de expiação para um planeta de aperfeiçoamento moral. Já repararam que tem coisas que nós fazemos que não são agradáveis e que muitas das vezes a gente não consegue ver, mas transformam o nosso ambiente doméstico, de trabalho, social, em energias ruins, atrapalhando o equilíbrio. Lembrando a vocês que essa semana inteira nós conversamos sobre um livro, Sinal Verde. Ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz. E nessa semana conversamos sobre a felicidade, preocupações, vários temas e que vocês podem de novo assistirem lá no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre coisas desagradáveis que acontecem. Vocês já viram pessoas que batem a porta, que dão pancadas ou através de pontapé ficam esmurrando as portas? Isso transforma desequilíbrio. Arrastar os móveis fazendo aquela barulheira. Quando eu tiro a cadeira, não levantar e fazer aquela arruaça também não é legal. Censurar os pratos servidos à mesa. Nossa, que comida é essa? E nunca ser grato também não é bom. Sentar-se desgovernadamente, colocando o pé na mesa, colocando os braços espalhados ou deitando o corpo em cima da mesa, também não é. A gente não está falando de etiqueta não, tá, gente? A gente não está falando só de educação. Nós estamos falando em coisas que são desagradáveis e que causam desequilíbrio. Assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto dos outros, esquecendo que isso seria mais fácil de fazer no banheiro. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Nós devemos abaixar a cabeça e bocejar com a boca fechada, né? Falar como quem agride. Vocês já viram que tem pessoas que estão conversando, mas de uma maneira tão alta, com a voz de um tom e de uma maneira tão brusca, que parece que está brigando? Aí o outro até fala assim, é o jeito dela, ela está conversando. Mas nós temos que rever isso. Efusões afetivas exageradas em públicos. Aquela pessoa que te cumprimenta com voz alta, lá do outro lado da rua. Ô fulano! Isso também não é legal. Interromper a conversação alheia. A pessoa está conversando e você se mete no meio da conversa. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal
também significam caridade. E é por isso que a gente tem que se vigiar, ter essa caridade, ter essa amorosidade com as pessoas que estão no nosso ao redor, principalmente com os companheiros e familiares. Outra coisa também que acontece são os temas da conversa. Veja se não é verdade. Nós costumamos nos afastar e manter longe pessoas que só falam de doenças, crimes, intrigas, que criticam. Ah, você viu a roupa dela? Você viu o jeito dela? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, são temas que não devem ser escolhidos como tema de uma conversa. Notas deprimentes com referências aos irmãos considerados estrangeiros, e a pessoa fica falando: olha, a cor, racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos. Não tem aquela frase que a gente fala? Religião, futebol e que mais? Eu esqueci até, que são temas que a gente não fala. Política, religião, futebol e política. Não queira falar dessas coisas, que vai causar controvérsias, vai causar até inimizades. Autoelogio, a gente ficar: olha como eu sei fazer isso, né? Carestia devida, como tá caro isso, como tá caro aquilo. Males pessoais, lamentações: nossa, o tempo hoje tá ruim, né? Tá muito calor, aí amanhã, nossa, tá chovendo demais, tá seco demais, e assim a gente fica reclamando. Comparações pejorativas, né? Sempre com algo a mais. Nossa, o meu carro é melhor, o seu carro não é. Recordações infelizes. Você lembra daquela pessoa? E assim nós vamos fazendo um ambiente ruim. Vamos então trabalhar isso e melhorarmos a nossa vida para que respeito com outros não seja ferimento, que a gente não maltrate. E continuemos com o nosso programa. E vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Nosso livro já está no final e a nossa próxima leitura será o livro Luz no Caminho, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Leitura de hoje, 96. Hora estelar. Não só os indivíduos e os grupos isolados recebem do Senhor da vinha missões importantes a desempenhar na grande seara do mundo. Também os povos são convocados a expressivas tarefas de ordem planetária, às vezes de relevo excepcional. Mas, igualmente aí, funciona plenamente o livre-arbítrio coletivo a determinar o êxito ou o fracasso das nações missionárias. Na história recente da civilização ocidental, encontramos o povo hebreu a receber o chamamento direto de Jesus para a tarefa de liderança espiritual da humanidade. Munido da mensagem evangélica que em primeira mão lhe foi entregue, o povo hebreu não soube entender a sua hora estelar. Rejeitou a dádiva sublime e mergulhou na noite milenar das dores crudelíssimas de sua própria dispersão. O Cristo apelou então para o povo romano, cuja força de dominação se espraiava soberana pelas plagas do Ocidente,
E Roma, desavisada e orgulhosa, também faliu. Chegou a vez do Sacro Império, e novamente a ambição desenfreada e a irresponsabilidade criminosa puseram tudo a perder. O governo espiritual mobilizou após isso os preciosos potenciais da França, e a vaidade, o nepotismo, a cobiça e a violência, afrontando as leis da fraternidade e da justiça, imergiram a Europa no negativismo e na incontinência, desprezando até mesmo as luzes do Consolador que nela se acenderam. O Divino Pastor transferiu, à vista disso, a árvore das suas esperanças para as terras úberes da América, depositando nas mãos do povo brasileiro o estandarte de Ismael. Que fará este povo escolhido da divina ortoga que foi laureado? Missão não é imposição, é título de confiança e de esperança, e investimento de excelsas expectativas. Sementeira que só pode germinar, florescer e frutificar se obtiver dos seus depositários os cuidados que merece. Peçamos ao Pai Celeste que este coração do mundo não se enfermize, que segunde e frema na diapasão da graça e da verdade, entendendo e sentindo a glória do seu momento, que vibra solene no grande relógio do destino. Um espírito amigo, um emissário de Ismael. Sim, é verdade, todos nós, terráqueos ou que vivem no espaço, em outras constelações, em outros planetas, também são direcionados por o nosso Mestre amado. Mas, muito importante nesse texto é compreender a importância do povo brasileiro. Quem nunca leu, por favor, leia Brasil, Pátria do Evangelho, um livro maravilhoso onde você vai entender a importância do Brasil para o Evangelho. E continuemos com o nosso programa. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Gostaria de agradecer o sucesso do nosso almoço de Páscoa. Muito bom ver o sorriso, a alegria de vocês nesse nosso encontro bimestral. Como é bom fazer o bem e estar pertinho uns dos outros nesta vibração de paz. Muito obrigada pela sua presença. E te espero em junho. Sim, em junho será o nosso almoço junino. Agradeço a ajuda dos nossos padrinhos da placa solar, ajudando com o valor de R$ 120 para a colocação das mesmas na nossa assistência. Muito obrigada, gratidão. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta,
Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço também o envolvimento de nossos colaboradores que sempre nos ajudam nos eventos da casa, desde o acolhimento no portão às tarefas diversas. Gratidão! Nossa campanha da cadeira do papai continua e também os itens para o nosso bazar, como objetos de cama, mesa, banho, itens de casa, roupas e demais objetos que queiram doar, pois tudo se reverte numa ajuda para a casa. E chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, parabéns, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Karina Rodrigues Paiva, minha filhota, Jandira da Silva Paz, Flávia Martins, Natália Dória, Wagner Ramos Lisboa, parabéns, Maria Aparecida França Mendonça, Elisete Camiper do Carmo, Rafael Contuária Pérez, Eusimar Camiper do Carmo e Mayra Camiper. Parabéns, felicidade, que Deus ilumine muito o caminho de vocês. Não deixem de comemorar. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, nossos alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café, biscoito, creme cracker, maisena, produtos para fazer o mingau da vovó, tudo é bem-vindo. E para a limpeza da nossa casa, precisamos de desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em pedra, detergente de pia, papel higiênico. Você não pode trazer esses itens até a casa, mas gostaria de nos ajudar contribuindo? Então, por favor, anote nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de fazer um Pix? Nós temos dois. Nosso CNPJ 34022 756 000153. Pix celular do Santander. Número 21 9986 35 298. Gostaria de passar aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Nossa assistência fica aqui, na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se for melhor para você deixar a sua contribuição ou o item para o nosso bazar lá na Avenida 13 de Maio, no centro da cidade,
Fique à vontade, o endereço é Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, para falar com a Simone da 13 de Maio. O número do contato da sala é 3190-3873. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela também pode anotar o nome para a prece. Se você preferir enviar o nome pelo e-mail, anote, por favor, nome para a prece @acepaulodetarso.org. Você perdeu algum programa e gostaria de ouvir de novo? Então vá lá no nosso canal do YouTube. Escreva na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso, ou siga a gente no Instagram, assistência_espírita_Paulo. Não é facinho? Esperamos você, hein? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima.
sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta aqui para comentarmos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje vamos dar sequência ao estudo do tópico O Suicídio e a Loucura. Nós já estudamos no programa de ontem os itens 14 e 15. Hoje vamos dar continuidade nos itens 16 e 17. Kardec segue aqui. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Quando se veem homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? É uma boa questão. Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma.
a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida já não é mais possível. Modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí uma palavra, a coragem moral. Kardec está chamando a atenção para um ponto sobre o suicida. Ele é o capítulo final dessa tragédia. Agora, aos que incentivam, até que indiretamente, ele a tomar essa atitude. Aqueles que pregam que não tem nada após o fim da vida. Não há nada, morreu, acabou. Fico incentivando isso, pregando isso. Materialistas, que não adianta nada, que é superstição, isso é coisa de gente carola, gente religiosa. Então a pessoa ouve isso, ela realmente acha que vai acabar com a vida, vai resolver tudo. E não, então esses que incentivam esse tipo de coisa, como diz aqui, cientistas e pessoas de conhecimento que pregam isso, falando, escrevendo, elas são responsáveis indiretamente pelos que cometem suicídio e vão arcar com essa culpa no futuro, vão arcar com isso, assim como outros problemas. Não vale a pena aqui tocar, mas existem outros problemas que as pessoas que pregam liberalização são responsáveis por isso. Segue Kardec aqui. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram, para provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários, em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis, levando-os a refletir que não vale a pena sair daqui antes do tempo ordenado por Deus. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair no outro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao se matar, que vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com aqueles que foram objeto de suas afeições aos quais esperava encontrar. A consequência de tudo isso é que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, é considerável o número dos que, tendo sido impelidos a suicidar-se, graças ao Espiritismo, sendo justo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas, sob o ponto de vista do suicídio, verificamos que a lógica das primeiras conduz a ele, enquanto a lógica espírita o evita, o que é confirmado pela experiência. Perfeito. Esse final aqui é emblemático. Se você comparar o resultado das doutrinas materialistas e o espiritismo, sob o ponto de vista do suicídio, então, com relação ao suicídio, o que há com a doutrina materialista e o que há com o espiritismo, vemos que a primeira conduz ao suicídio e o espiritismo evita o suicídio. Isso é lapidar, gente. Lapidar. Nós não temos aqui tempo para falar sobre esse assunto, mas aconselho vocês a pensar muito a respeito disso, que isso aí é fundamental para que nós aceitemos com mais calma e tranquilidade os dissabores pelos quais passamos na vida. Vamos ficando por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas. Este livro já está no final, como vocês podem observar. Então, a nossa próxima leitura será Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira. Leitura de hoje, 35. Entre Irmãos. Um tipo de beneficência indispensável ao êxito nas tarefas de grupo, o entendimento entre os companheiros. Não nos referimos ao entendimento de superfície, mas à compreensão de base, através da paciência recíproca, que se apresente na esfera do trabalho, para a superação de todos os empeços. Acostumamo-nos a subestimar as exigências pequeninas, como sejam a supressão de um equívoco, a reformulação de um pedido, uma frase calmante em hora difícil, o afastamento de uma queixa, e a tisna de sombra passa a enevolar-se com outras tisnas de sombra. A breve espaço, ei-la transformadas em bola de trevas, intoxicando o ânimo da equipe com a obra ameaçada de colapso ou desequilíbrio. Não ignoramos que um parafuso desarranjado numa roda em movimento compromete a segurança do carro, que o curto-circuito em recanto esquecido é suscetível de incendiar e destruir edifícios inteiros. Mesmo assim, não sanamos comumente o mal-entendido, capaz de converter-se em agente de perturbação ou desordem, arrasando largas somas de serviço, no qual se garante a paz da comunidade. Estabelecido o descontrole no mecanismo de nossas relações uns com os outros, pausemos um minuto de meditação e prece para observar com serenidade o desajuste em causa ou hiato havido. Em seguida, aceitemos a mais elevada função da palavra, a da construção do bem, e saibamos esclarecer-nos mutuamente, esculpindo o verbo em tolerância e fraternidade, a fim de que a marcha eficiente do grupo não se interrompa. Certifiquemo-nos de que muito coração do caminho espera unicamente um toque de gentileza para descerrar à alegria e ao trabalho, ao apaziguamento e à renovação, lembrando certas portas de nobre e sólida estrutura que aguentam golpes e murros de violência, sem se alterarem, mas que se abrem de imediato sob a doce pressão de uma chave. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Sônia Mesquita Ferreira, Maria Aparecida Viana, Nédio Costa Viana, Marco Antônio Carvalho, Ana Paula Gonçalves Carvalho, Maria Bezerra Gonçalves, José Luiz César, Ângela Marques de Santana, Diego Alves Melo, Railine França Silva,
Clara França Alves Melo, José Ferreira Antunes Júnior, Natan Rodrigues de Cássio, Igor Rodrigues Pavel, Débora Juliane da Silva Paz, Jandira da Silva Paz, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, João Batista Dias, Orlando Rodrigues, Laida Salcedo, Oirã Ferreira, Teresa Batista Dias, José Francisco de Carvalho, Sebastiana do Nascimento Carvalho, Ana Maria de Carvalho, Pedro Gonçalves Neto, Robson Mota, José Benedito Alves, Éder Alves, Eliane de Fátima Cunha Trigo, Carlos Alberto, Hélio Gerpe, Milton do Nascimento, Ana Lúcia Viana Mota. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, o corpo físico relativamente equilibrado é o grande tesouro do ser humano. Com ele, podes fortalecer os laços da fraternidade através da palavra, auxiliar ao próximo pelos gestos de compreensão e socorro, amparar a vida e a natureza pelo trabalho das mãos, examinar a extensão das bênçãos divinas que te cercam por intermédio dos olhos, registrar as harmonias da criação com os ouvidos, traçar estradas de boa vizinhança com os pés e, sobretudo, enriquecer a própria experiência, amealhando eternas conquistas para a imortalidade pelo exercício de tua mente e de teu coração na prática incessante do bem. De posse da abençoada máquina física, podes resgatar o passado, iluminar o presente e engrandecer o futuro. Não te coloques, pois, à margem da luta, acusando o companheiro que recebeu a inquietante provação da riqueza material. Quase sempre, o proprietário de vastos bens transitórios é um viajante solitário e aflito na terra, carregando nos ombros dilacerados esmagadora cruz de ouro maciço. Se te encontras distanciado de semelhante impedimento, és mais livre e mais rico para estender o bem. Não percas tempo condicionando a caridade ao lastro do dinheiro fácil. Sê útil ao companheiro que passa no mundo, suportando o peso de cofres incômodos, porque raros conhecem toda a responsabilidade daquele que foi chamado a distribuir os dons da terra. Meu companheiro de todas as tardes, ao invés de espalhar o vinagre da censura, expande-te na solidariedade e no entendimento,
dilatando o clima do amor fraterno. E na convicção de que nenhuma riqueza do chão de pedra vale um só fragmento dos teus braços, adianta no roteiro do Evangelho, convencido de que a maior caridade não é aquela que somente entrega ao irmão de luta o que sobra na bolsa, mas a que ajuda sempre, irradiando fraternidade e luz, a fim de que a vida se eleve e melhore para todos os que a rodeiam na grande caminhada terrestre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.